Muito bem, iniciamos o exame de um novo tema. Vamos estudar na aula de hoje, aula número 9, vamos estudar o tema filiação. Vamos seguir aqui a nossa dinâmica, aspectos introdutórios, uma mergulhada vertical para examinar a teoria, os aspectos legais e depois concluímos com algumas observações, alguns pontos, indicamos as referências centrais e vamos às atividades dos alunos. Introdução. O Código Civil, como já vimos em outros momentos, se organiza da seguinte forma quando normatiza o direito de família. Temos o livro 4, tratando do direito de família, organizando, então, este ramo jurídico em 4 títulos. Direito pessoal de família, o título 2, o direito patrimonial de família, o título 3 trata da união estável, o título 4, tutela e curatela. E dentro dos títulos temos os subtítulos. Título 1 vai regular o casamento e vai regular relações de parentesco. É esse o tema que, por hora, nós estamos examinando com mais vagar, porque a filiação e a adoção estão na base, na origem do parentesco. São aqueles pontos centrais para localizarmos as relações de parentesco de um dado indivíduo. Então, aqui estão essas organizações, essa estruturação do direito de família no Código Civil. É importante ter essa visualização, porque isso às vezes é perguntado em provas, em processos avaliativos, seletivos, para saber se o indivíduo conhece a estrutura do livro 4, que normatiza o ramo jurídico direito de família, se tem clareza da normatização, da maneira de organizar, da estrutura e dos institutos que aqui estão locados. Então, nós estamos estudando o parentesco, já vimos na aula passada o que é o parentesco, a forma como é organizado, estruturado do ponto de vista jurídico, em linhas e graus, e verificamos, então, vários aspectos relevantes e importantes. Hoje nós vamos nos concentrar na filiação e no reconhecimento dos filhos. Então, o capítulo 2 e o capítulo 3 do subtítulo 2 do título 1 do livro 4, Direito de Família. Vimos, então, na aula passada, como finalizando o nosso exame, que podemos ter essa tabela quando tratamos de ver o parentesco. Então, aqui está o indivíduo considerado. Eu vou subir na linha reta ascendente, ou posso descer na linha reta descendente. Isso aqui é o parentesco consanguíneo, biológico, natural, genético, também chamado dessas outras maneiras. Então, se eu subir no primeiro grau, eu chego no pai, no segundo grau, avô, no terceiro grau, bisavô, no quarto grau, trisavô, no quinto grau, tetravô, e vamos ao infinito. Se eu descer na linha reta, portanto, consanguínea, eu vou ter o filho do X, o neto do X, o bisneto do X, o trineto do X, tetraneto do X. Então, aqui vai ao infinito. Vejam que a contagem nos permite fazer isso aqui. Nós pegamos a pessoa considerada e descemos os graus aqui. Ó. Um primeiro grau, chegamos ali. Segundo grau, chegamos ali. Terceiro grau, aqui. Quarto grau, ali. Quinto grau, naquele outro ponto. Então, esse é o parentesco na linha reta ascendente, linha reta descendente. E aqui temos a linha colateral. Parentesco consanguíneo na linha colateral. Subimos para descer até o irmão. Subimos aqui para descer no tio. Subimos lá para descer no tio-avô. E aqui se encerra no quarto grau, conforme diz a lei. Então, nós já vimos isso aqui, apenas uma revisão, porque essa tabela aqui é importante para visualizarmos o parentesco consanguíneo. Nós vamos aprofundar na aula de hoje o tema filiação, porque é pela filiação que a pessoa vai, então, entrar aqui nessa estrutura, nessa árvore genealógica. E a filiação que coloca a pessoa numa situação de saber, então, quem são os seus genitores, os seus avós e tudo mais.
Então, vamos entrar na filiação. Os textos legais são vários. Temos a Constituição, que trata da filiação, prevê no seu texto regras sobre a filiação. A Lei 6015, que trata dos registros públicos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que também trata da questão da filiação. A Lei 8.560, que vai tratar do reconhecimento da filiação extramatrimonial ou extraconjugal. O Código Civil Brasileiro, no livro 4, artigos 1596 a 1617. A Lei 12.662, que trata da declaração de nascido vivo. E também no CPC temos especificamente situações que trazem efeitos em razão da filiação. E, além disso, também o provimento do CNJ número 63, que trata dos registros públicos, provimento que foi alterado pelo número 83. Então, o provimento 63 foi modificado pelo 83. Esses textos devem ser visitados por vocês. Teoria fundante da filiação. Começamos com a definição. O que é a filiação? Uma relação jurídica de parentesco consanguíneo ou afetivo, em primeiro grau, na linha reta descendente ou ascendente, que vinculam a pessoa natural aos genitores registrais e aos demais parentes dos genitores nos limites legais. Então vejam que a filiação traduz esta situação, esta relação jurídica que vai nos permitir localizar a posição do indivíduo numa árvore genealógica. Então, nós pegamos e colocamos os humanos num quadro, vamos imaginar assim, e vamos verificando quem está ligado com quem do ponto de vista do parentesco. E com isso nós vamos chegando a grupos menores, de tal sorte que chegamos na família nuclear, quando temos os genitores e a prole. Temos, então, o pai, a mãe e a prole, quando se examina a questão do parentesco consanguíneo. Aqui no conceito nós falamos parentesco consanguíneo ou afetivo. Por que isto? Porque é possível, nós vamos ver, que alguém se torne filho de outra pessoa, ou outras pessoas, mesmo não sendo vinculado geneticamente com eles, ou com ele. E ainda assim o direito vai dar o mesmo efeito como se fosse parente consanguíneo. Por isso ali afetivo aparece. A importância da filiação. Aqui apontei 3 pontos. Primeiro, identificação do vínculo genético. Você vai saber aonde a pessoa, ou com quem a pessoa se conecta do ponto de vista genético, biológico. Isso tem relevância, importância, às vezes até mesmo para tratamentos de saúde, para combate a certas doenças, quando se usa, por exemplo, transfusão de órgãos, de substâncias de um corpo humano para outro, pelas descobertas da medicina, quanto ao tratamento de certas patologias. Então, identificar o vínculo genético é importante, é relevante. Também permite a organização da família. Nós vimos que a família, ela é uma organização indispensável, ela é fundamental, a família como instituição, e pode ter vários arranjos. Alguns chamam de famílias no plural, mas na verdade não é esta a lógica. O que tu tens é a instituição família e você pode ter vários arranjos. Então você tem um arranjo que prestigia o vínculo consanguíneo, um outro que prestigia o vínculo afetivo, outro que está às vezes atrelado a certas escolhas quanto às parcerias, se vão ser heterossexuais, homossexuais, ou monogâmicas ou poligâmicas, mas sempre estamos falando de família e arranjos familiares. Então, os arranjos familiares podem ser variados, mas a família como grupo, devemos falar no singular. Também é para garantir o direito humano fundamental à convivência familiar. Faltou um azinho ali. Quer dizer, o parentesco, uma vez que nós sabemos quem é parente de quem, se assegura uma previsão que consta na Convenção dos Direitos da Criança, que é uma convenção, um comando internacional, que consta do Decreto 99.710, que então colocou
em vigência na ordem jurídica nacional uma convenção da ONU, uma convenção internacional que protege crianças, e no caso crianças e adolescentes no âmbito nacional, e também no ECA, no artigo 19, há uma previsão de que há um direito humano fundamental de convivência familiar, um direito que é previsto para quem? Para crianças e adolescentes. Então, para que a criança, para que o adolescente possa exercer o direito da convivência familiar, ele tem que saber de quem que ele é parente, quem que ele é filho, para saber de quem que ele vai ser irmão, ou primo, ou sobrinho e tudo mais. Então, a importância é bastante fácil de se enxergar, de se visualizar. A prova e o controle registral. Aqui nós temos uma previsão no artigo 1603 de que a filiação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrado no registro civil. Esse é o comando primeiro, para dizer quem é filho de quem e dali se é parente de quem. E o artigo 1604 do CC diz: ninguém pode vindicar estado contrário àquele que consta do registro, salvo se, mediante ação própria, ação anulatória de registro civil, provar que há erro no registro, ou que há falsidade, o que não é comum. Essas coisas, infelizmente, no país ainda temos possibilidade de, não só erros, como também registros falsos, fraudes, né? Então, aqui, para se saber quem é filho de quem, há um sistema de registro previsto no artigo 9º do CC e também estruturado a partir da Lei 6015, que é estudada lá na cadeira de Direito Registral. Os nascimentos devem ser registrados. Há um provimento também do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, o provimento 63, que é de 2017, regula essa questão do registro do nascimento, o registro de filiação. Nós vamos depois ver melhor esses provimentos aí, essa legislação. Vamos aqui verificar a questão do item 214. Podemos falar em filiação, paternidade e maternidade quando estudamos esta matéria. A filiação é a relação vista a partir do filho. Então, permite que se possa saber quem é filho de quem, a quem aquela pessoa está vinculada, e a partir dali se vai chegar aos demais parentes, porque os parentes do genitor serão parentes daquele que é o gerado, da genitora da mesma forma. Então, do ponto de vista da filiação, há um direito à filiação. Há também um direito de paternidade. Aqui a relação é vista pelo genitor, o genitor ser o pai de alguém. Então, é um direito dele ter reconhecimento dessa situação, desse vínculo, dessa situação, de que é pai daquela outra pessoa. E há, portanto, ali um vínculo de ascendência genética, biológica, sobre aquela outra pessoa. E a maternidade, a relação é vista pela genitora, portanto, a partir da mãe. Então, podemos falar de um direito de filiação, de um direito de paternidade, de um direito de maternidade. O Estado reconhece que as pessoas têm esse direito de saberem aonde se inserem na grande árvore genealógica, para poder, de alguma maneira, exercitar seus direitos, ou mesmo apenas para ter essa informação em alguns casos. Porque se, por exemplo, uma pessoa é adotada, depois ela não pode, mesmo encontrando a família biológica, querer sair de lá e vir parar aqui. Aquela adoção, ela é irrevogável. Embora tudo isso tenha uma certa flexibilidade na vida real, porque as pessoas poderão circular pelos grupos familiares, pelos estágios que nós temos na nossa legislação, não mais trabalhando com a consanguinidade, mas usando a afetividade como elemento de circulação entre os grupos sociais, familiares. Então, aqui é importante ter esta compreensão dessa tríade, né? Filiação, paternidade e maternidade, do ponto de vista biológico. Do ponto de vista afetivo,
também se tem esta reivindicação de se integrar num grupo familiar, mas às vezes você vai ter então 2 mães, ou 2 pais, ou 4 pais. É possível então, do ponto de vista afetivo, também termos esta realidade entre nós. Vamos falar sobre a classificação da filiação. A classificação aqui tem uma finalidade meramente propedêutica, pois que a nossa Constituição veda, a partir lá do parágrafo 6º do artigo 227, que se possa discriminar. Diz o parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição Federal: os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então, havidos ou não da relação do casamento, aqui aparentemente está se referindo à filiação conjugal ou por adoção, então uma filiação afetiva. Nós vamos ver que é possível identificarmos também outras situações de filiação que poderiam até em algum momento serem identificadas como diversas dessa referida aqui. Mas, na verdade, o legislador está dizendo que não é possível qualquer discriminação em qualquer situação. Esse comando da Constituição aparece também no Código Civil. Há quase uma reprodução. Vejam aqui: os filhos, havidos ou não da relação do casamento, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Vejam que esse comando que está na Constituição, ele aparece novamente no Código Civil, na lei infraconstitucional, no mesmo teor, com o mesmo sentido, com a mesma grafia, com a mesma construção do ponto de vista das palavras usadas. Vamos ver então aqui as situações de classificação. Temos primeiro uma filiação chamada natural, também chamada consanguínea, biológica ou genética. Aqui há um prestígio do vínculo de sangue. Há também uma presunção de que nesta vinculação biológica, o fato das pessoas serem parentes, aparentados geneticamente, teria também ali já a afetividade. Há uma presunção que haveria solidariedade entre essas pessoas pelo fato de estarem ligadas encadeadamente como parentes. Mas isso nem sempre é presente. A gente vê muitas vezes nos vínculos reais na sociedade, em que às vezes os pais, os filhos não são vinculados do ponto de vista afetivo. Há inclusive às vezes violência grave, violência que leva até à morte nessas relações. O que de uma certa forma então afasta uma presunção absoluta da afetividade ou da solidariedade só pelo fato de serem vinculados biologicamente. Mas essa filiação natural é a que tem, historicamente, uma maior consideração do ponto de vista jurídico e uma maior proteção, inclusive havendo, em alguns momentos, uma vedação de um outro tipo de parentesco, que não esse. No Brasil agora está havendo uma flexibilização e uma aceitação do liame que brota da afetividade, como vamos ver na sequência. Temos aqui, então, a filiação socioafetiva, item 2152. Aqui, o que se prestigia? Se prestigia a afetividade. Então, o prestígio é do vínculo entre as pessoas, do bem-querer, daquele vínculo de confiança, de solidariedade, de cuidado. A pessoa assume um papel, ambos, de cooperarem no enfrentamento das adversidades do mundo natural. Mas importante aqui uma questão do registro civil. A filiação socioafetiva precisa ser registrada, seja pela via da adoção, seja pela via do registro da socioafetividade, que hoje também é possível, como veremos mais adiante. Então, a filiação socioafetiva, ela se caracteriza por não haver entre as pessoas que estão vinculadas como pais e filhos o vínculo biológico, mas há o prestígio do bem-querer,
do se preocupar, do se interessar pelo sucesso, pelo bem-estar, pelos dramas, pelo sofrimento do filho e desse em relação também aos seus genitores. Então, essa forma, essa maneira de relação, de filiação, também é prevista na nossa ordem jurídica. A filiação registral, essa é aquela que consta dos controles registrais que o Estado formata desde há muito. Vejam que essa filiação que é considerada para fins de aplicação das regras jurídicas. É por meio do registro, que está feito lá nos controles que o Estado formatou, construiu, que hoje é um serviço prestado pela iniciativa privada em parceria com o Estado por via da delegação. É uma atividade delegada, portanto, atividade de registro civil. É matéria examinada numa cadeira própria, chamada direito registral, e no Brasil, infelizmente, ainda não é bem examinada esta matéria, precisa ainda de mais tempo. Há, inclusive, cursos de especialização, de aperfeiçoamento, que abordam o direito notarial e também abordam o direito registral. Não é o caso aqui, porque a nossa matéria aqui está dentro de um curso de graduação. Mas é importante saber disso. Depois, o item 2154, a filiação conjugal ou extraconjugal. Por que é importante identificar isso? Porque a filiação conjugal, os genitores são casados entre si. E há, portanto, uma presunção de que a paternidade ali é do cônjuge da gestante. Há, portanto, um tratamento, digamos, um pouco diferente quanto à maneira de se identificar o vínculo, no caso da filiação conjugal. Se alguém é casada e tem filhos, o filho é do marido. Há uma presunção que pode ser afastada por prova mais robusta, mas há essa presunção. A filiação extraconjugal é quando os genitores não são casados entre si. Aqui, então, já teremos uma situação diferenciada. Há uma legislação que, inclusive, busca forçar que se faça o registro, mesmo que a pessoa não seja casada, a gestante, com o pai. Se quer que a criança tenha o registro dos dois genitores, tanto o pai quanto a mãe. Então, inclusive, há uma legitimação para o Ministério Público poder interferir aqui, nesse caso. Depois temos a filiação presumida. Aqui é importante observar o artigo 212 do Código Civil, quando trata do meio de prova, presunção. O artigo 212 diz que o fato jurídico pode ser provado mediante presunção. De que fato nós estamos falando aqui? Da relação jurídica de filiação entre o A e o B. Como é que eu provo que o A e B são vinculados pelo vínculo da filiação? Então, há uma presunção que, no caso, visa promover a segurança jurídica. Essa presunção é juris tanto, quer dizer, não é absoluta. Ela pode cair se tiver uma prova em contrário que seja, então, forte o suficiente para comprovar que essa presunção não deve se manter. Aqui nós temos presunção, aqui veja, a presunção do verbo haver, no caso de gestante casada. Vejam o artigo 1597 do Código Civil dizendo: presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos. E temos aqui 5 situações. Aqueles que nascem 180 dias, pelo menos, depois que começou a convivência conjugal. Aqueles que nascem nos 300 dias, no caso de dissolução da sociedade conjugal, depois da sua dissolução. E também aqueles que são havidos por fecundação medicamente assistida, aqui chamada de fecundação artificial, que pode se valer tanto de material do cônjuge, da gestante, daquela que vai então receber esse processo de fecundação medicamente assistido, ou pode ser também um material reprodutivo de um terceiro, que é a chamada inseminação heteróloga. Mas aqui tem que ter o quê? A autorização do marido, para que se possa ter essa presunção de paternidade dele. Não é incomum
casais recorrerem a esses mecanismos de utilizar material genético de terceiro, de outros homens, mediante a intervenção de uma clínica que oferece esse serviço. Há ainda uma presunção no caso de negativo ao exame de DNA. Os artigos 231 e 232 do Código Civil estão a dizer que a pessoa, quando for chamada a submeter-se a um exame médico, que é necessário, não poderá aproveitar-se de sua recusa. Então, se a pessoa se recusa a fazer um exame médico, o que ocorre? Haverá uma presunção de que ela, então, naquele caso, tem receio de que possa brotar uma prova contrária ao seu interesse. Então, nesse caso, inverte-se o ônus da prova. Passa-se dela o dever de demonstrar que não há ali uma situação que vincule ela àquele que investiga a filiação. Então, a lei diz assim: aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. E a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Então, vejam que, nesse caso da filiação presumida, o que o legislador quer? Prestigiar o casamento, aceitando que a mulher casada, quando fica grávida, quem é o pai é o marido. É ele que é o pai desse filho que a sua esposa está gestando e depois vai nascer. Também temos a filiação medicamente assistida. Aqui, então, nós vamos ter uma resolução do Conselho Federal de Medicina, a resolução 2168-2017, regulando a matéria. Aqui eu tenho alguns trechos que eu peguei lá da exposição de motivos dessa resolução. Então, o Conselho Federal de Medicina chamou a si a tarefa de regular como é que se pode fazer para medicamente assistir a reprodução humana, interferindo naquele procedimento que normalmente a natureza exige, que é a cópula. Então, dispensa-se a cópula, utiliza-se o sêmen que é obtido do macho e do varão, no caso, né, do homem, e se vai inserir isso na varoa, na mulher, na gestante, futuramente gestante, para verificar a viabilidade se ali haverá, então, esse desenvolvimento de fecundação. Então, isso é regulado nessa resolução 2168, existem várias regras, não vamos conseguir examinar todas aqui, e não é o nosso objetivo, isso aqui é estudado no direito biomédico, ou no biodireito. Há uma cadeira chamada biodireito que examina com mais detalhes essa questão. Para nós apenas interessa saber que é possível que a filiação também aqui seja prestigiada. Então, além da questão médica regulada pelo Conselho Federal da Medicina, nós temos também a questão do registro desta forma de reprodução humana. Então, o provimento CNJ 63 também regula, a partir do artigo 16, como é que se dá esse assento da reprodução assistida. Diz o artigo 16, o assento de nascimento de filho havido por técnicas de reprodução assistida será inscrito no livro A, independentemente de prévia autorização judicial e observada a legislação em vigor no que for pertinente, mediante o comparecimento de ambos os pais, munido de documentação exigida por este provimento. Se os pais forem casados ou conviventes, poderá somente um deles comparecer ao ato de registro, desde que leve a documentação exigida. No caso de filhos de casais homoafetivos, também há uma regulação de como é que se faz o registro. Então, vejam que aqui a gente observa que a situação da filiação, ela tem uma certa problemática que muitas vezes não é considerada. Existem pessoas que têm filhos e são solteiras, não são vinculadas entre elas. E assumem essa paternidade, essa maternidade, e vão lá e registram a filiação, para que depois o registrado, o reconhecido, também exerça o seu direito em relação aos que o reconheceram, os seus genitores. Outras vezes os genitores podem estar casados, outras vezes podem ser conviventes, outras vezes esta mulher quer ter filho, mas não quer
ter o contato sexual, então ela vai recorrer a uma clínica que vai auxiliar, que é o que está vendo aqui. Então, existem muitas situações, e é isso que, então, aqui é regulado. O registro, então, quando se tratar da reprodução medicamente assistida, temos aqui esses documentos. Aqui que é indispensável. A declaração de nascido vivo, um documento tem que ser preenchido por aquele que vai, então, acompanhar a gestação, e documentos aqui, então, exigidos também uma série de documentos da clínica, documentos referentes à situação do casal, se for casado, se for convivente, na questão da gestação por substituição, também uma outra situação que é importante que tenha a regulação. Aqui há uma situação em que o útero de uma mulher, ele serve para fazer a gestação de um filho de outra mulher. E, às vezes, o embrião, ou mesmo o óvulo, ou mesmo o esperma, também é de terceiro. Vejam como a situação dela está prestigiando aqui que as pessoas possam experimentar ter um filho bebê, prestigiando, então, esse direito à paternidade e à maternidade, autorizando essas técnicas, então, médicas para a reprodução assistida. Além disso, temos também aqui a filiação monoparental, biparental ou multiparental. O que é isto? A filiação monoparental, nós vimos, é quando se tem apenas a informação de que há um pai ou uma mãe. Então, há uma ascendência apenas por uma linha. A biparental, a mais comum, a que se julga que tem maiores chances de ter maior sucesso a vida desse que foi reconhecido, porque ele tem o direito de saber de quem ele descende. E nós todos descendemos de, no mínimo, duas linhas. Tem a linha paterna, a linha paterna. Embora, do ponto de vista da socioafetividade, se possa prestigiar a afetividade também, como ocorre aqui no artigo 10 desse provimento 63, que também regula como é que se faz o registro da paternidade ou maternidade socioafetiva. Nós não vamos ler, mas aqui do artigo 10 até o artigo 15, vocês encontram, então, a previsão do CNJ sobre a questão do registro da paternidade ou maternidade socioafetiva. Quando, então, a pessoa comparece ao cartório e vai lá para o registrador dizer que tem ali um vínculo de socioafetividade com determinada pessoa. Há regras quanto à questão da idade, há regras quanto à questão da formalidade, tanto também se prestigia a vontade do próprio reconhecido, né, que é o filho. Então, as regras estão aqui, vocês devem fazer as leituras. Importante que vocês devem saber que existe esse tipo de filiação. Há também a filiação heterossexual ou homossexual. A heterossexual, aquela quando os pais são de sexos diferentes. E a homossexual, aqui nós podemos ter um casal de pessoas do mesmo sexo, que terão um filho e registrarão como seu filho. Pode ser um filho que tem o material biológico de um deles, ou não. Pode ser um filho adotivo, também será, porque vimos lá que a afetividade é prestigiada aqui. Então, aqui é a chamada filiação homossexual, quando você tem pessoas que são homossexuais que vão, valendo-se das técnicas da reprodução medicamente assistida, ter também filhos. Então, eis aí, no item 215, essas espécies, essa classificação, dessa tipologia da filiação apenas para fins propedêuticos, para nós visualizarmos como há uma complexidade na matéria, mas que o direito protege todos os tipos de possibilidades, não permitindo discriminação em razão de qualquer que seja a origem da filiação. Aqui vamos falar sobre o reconhecimento da filiação. O reconhecimento pode ser voluntário ou pode ser forçado. O reconhecimento voluntário está regulado no Código Civil, artigo 1609, mas também consta da Lei 8.560. Aqui é para aqueles casos em que a filiação, a relação é de fora, não há casamento com as pessoas que são os pais. Porque vimos que quando as pessoas que são os pais são casados entre si, há uma presunção de paternidade.
de que o marido é pai do filho da sua esposa. Mas aqui há uma situação que se sabe, que ou a pessoa não é casada, a mãe não é casada, ou então há uma situação em que se sabe que o pai ali não é o marido. Então é possível o reconhecimento de filhos havidos fora do casamento. E pode ser feito aonde? No próprio registro do nascimento. A pessoa comparece lá no cartório junto com a mãe e dizem que aquela pessoa ali é filha deles e faça então o registro. Ou por escritura pública ou por escrito particular, que deve ser arquivado no cartório de registro, ou no caso pode, num testamento, fazer esta disposição, dizendo que reconhece a existência do vínculo, só que isso aqui vai demandar depois uma providência por parte do reconhecido, porque o testamento não é o material que é usado para fazer o registro do nascimento. Por manifestação direta expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido objeto único e principal do ato que eu contei. Então, a pessoa pode reconhecer perante o juiz, num processo que se apresente esse debate, dizendo que, de fato, é pai daquele cidadão, daquele sujeito, que assim reivindica esta situação. Então, o reconhecimento voluntário. Quem é que reconhece voluntariamente? São os genitores. Veja, o reconhecimento dos filhos, havidos fora do casamento, é o que diz o artigo 1609. Então, o reconhecimento da filiação é uma conduta, é uma ação, uma postura que se espera do pai e da mãe. Normalmente, se sabe quem é a mãe, porque a criança nasce, há uma relação umbilical entre a mãe e o filho. Mas, às vezes, pode ocorrer situações em que esse momento de nascimento, ele não foi adequadamente conduzido, e aí, portanto, as informações podem não serem adequadas. Consta como sendo mãe fulana, mas você vai verificar, não é ela, porque houve um serviço mal prestado na maternidade, ou uma fraude, alguém queria ter um filho e não tem condições fisiológicas, biológicas, por infertilidade, enfim, por alguma questão, e, portanto, de alguma maneira fraudulenta, se passa os seus documentos para uma gestante, que vai se tornar como sendo X, quando na verdade não é. Aí depois o X pega esses documentos e registra como sendo pai ou mãe daquela criança. E na verdade é uma fraude aqui. Então o reconhecimento voluntário é admitido, mas tem essas peculiaridades aqui. Temos reconhecimento forçado. Aqui é quando a pessoa não reconhece que tem o vínculo. E, portanto, aquele que quer o reconhecimento tem que propor uma ação. Aqui nós temos, então, ação judicial de investigação de paternidade, de maternidade ou de filiação. Então, é possível investigar a paternidade, investigar a maternidade, investigar a filiação. Mais comumente, temos ação de investigação de filiação. É mais comum que isso ocorra. Temos aqui também item 2.7, questionamento da filiação. O que queremos falar aqui? A filiação, uma vez registrada, ela pode ter imperfeições, pode ter situações de erro, de falsidade. Então, podemos questionar aquele registro. Por meio de que ação? Ação negatória de paternidade ou de maternidade. Aqui é quando está registrado no registro civil uma determinada filiação e se verifica que aquilo não é certo, não é verdadeiro. Houve um erro quando se fez esse registro, ou houve uma fraude. Então, é possível promover ação negatória de paternidade. Normalmente, essa ação negatória, ela é manejada naqueles casos da presunção da paternidade. Tecnicamente, seria a melhor maneira de usar a negatória de paternidade. Quer dizer, o legislador tem uma presunção de que o filho da mulher casada é do esposo dela, mas vamos supor que esse esposo não tinha capacidade de fecundar, era infértil, ou em razão de ser impotente, não podia praticar o ato sexual, e, portanto, então, ele pode manejar essa ação negatória para afastar aquela presunção. Então, temos que examinar a matéria desse ponto de vista. O reconhecimento da filiação, que é importante, tem que ser feito lá no registro, tem que se fazer o registro desse vínculo, que pode ser voluntário ou forçado,
e o questionamento daquilo que existe, que está lá no registro, que agora se quer afastar pela via negatória ou pela via da anulatória. É possível se promover uma ação anulatória daquilo que no registro civil foi anotado, demonstrando, comprovando que aquilo ali é uma informação errada, equivocada. Vamos ver os efeitos da filiação. Quando alguém é reconhecido como filho, ele é inserido, então, naquela casinha dos filhos. E dali ele vai se relacionar com todos os parentes dos seus genitores, seja parente consanguíneo na linha reta, ascendente, descendente, seja na linha colateral. Então, os efeitos serão efeitos sociais, aqueles efeitos que interessam para toda a coletividade. Saber quem é filho de quem está vinculado com quem, com relação de parentesco, para que socialmente se possa ter esta visão da posição de cada um na grande árvore genealógica. Os efeitos pessoais. Então, verificamos que a criança, ela pertence a um grupo familiar, ela tem que estar inserida ali e ali ser cuidada. Então, vai haver o registro, vai se colocar o prenome, vai ter direito ao domicílio dos seus genitores, vai ter direito de convivência familiar com todos os seus familiares. São efeitos, portanto, de natureza pessoal. E os efeitos patrimoniais, que tem a ver com o direito sucessório, o direito a ser alimentado do ponto de vista material, a ser cuidado do ponto de vista da sua existência, direito, portanto, a alimentos, que é o que se utiliza aqui. Então, eis aí, de uma forma, digamos, voltada para a graduação, o exame da filiação. Verificamos que a filiação é a situação básica que faz nascer o parentesco, e existem várias situações, várias possibilidades de se ter identificado este vínculo, a pessoa se posicionar nesse vínculo. Conclusão. A definição da filiação é necessidade imperiosa. Então, isso parece certo. Não é possível não se saber de qual é a árvore genealógica determinada pessoa procede. É preciso saber quem é filho de quem é pai de quem é irmão de quem é primo de quem. Isso aí são informações relevantíssimas desde há muito. Os povos mais antigos, quando faziam o censo, justamente buscavam esses dados, essas informações, saber quantas pessoas existem em tal local, estão vinculados a que grupo. Então, aqui, no caso, queremos saber o parentesco. Queremos saber quem está vinculado com outro alguém e qual é a sua posição dentro da relação de parentesco. Então, é necessidade imperiosa. Quais são os elementos que nós podemos usar para definir esta relação? O elemento pode ser natural ou pode ser afetivo, como vimos. Natural prestigia o biológico, prestigia o sanguíneo, prestigia o genético. Então, só vai aceitar que é parente aquele que tem o vínculo. Então, se você vai ao registro, constata que tem lá o registro, mas o A não é geneticamente vinculado aos genitores, esse registro teria que ser anulado, porque ele não traduz aquilo que se quer preservar. Mas ocorre que nós também temos aqui o prestígio da afetividade. Então, havendo uma afetividade entre aqueles que integram o grupo, que está lá registral, isso será aceito e será protegido. Também há um tradicional prestígio da consanguinidade que se mantém. A gente observa que na prática do dia a dia, da vida, há uma busca de se ter esse vínculo genético. Às vezes a pessoa não tem capacidade para fertilizar por uma baixa produtividade de espermatozoides, ou uma baixa possibilidade de óvulos, ou certas deficiências derivadas de doença ou de imperfeições do próprio sistema reprodutivo ou reprodutor, de tal sorte que as pessoas buscam meios de viver isto, de ter a filiação pela via genética. E é isso que muitas vezes também fomenta essa profissão dos médicos de organizarem clínicas de reprodução e de preservação de materiais que permitem a reprodução, tendo bancos de sêmen, bancos de embriões e tudo mais. E há um crescente aprimoramento do sistema registral.
Vejo, então, que o Brasil já devia ter um sistema bem mais eficiente, mais seguro, mas, infelizmente, é algo difícil de se fazer e, de qualquer forma, há um crescente aprimoramento desse sistema de identificar pela via registral quem é parente de quem. Então, eis aí, examinada a filiação, nessas pinceladas que acabei de promover, nesse tempo que temos, de um período para examinar a matéria, de cerca de 40, 45 minutos. Indico aqui uns materiais bibliográficos para vocês examinarem. Aqui do Boscaro, do Fachin, que é o ministro supremo, vocês devem saber. Também aqui há um conjunto de artigos que examina o DNA, é de 2000, mas ainda assim bastante interessante. A questão também da paternidade presumida, do Guimarães. São, portanto, textos especificamente voltados para essa matéria. Com isso, encerramos a nossa exposição, a nossa videoaula. Vamos agora para as atividades de estudo dirigido. Bons estudos a todos!